tudo bom? Esse vídeo aqui é para falar do último livro que eu li nessa semana, que foi o Areia nos Dentes, do Antônio Cherchenesky, acho que é assim que se pronuncia, não tenho muita certeza. Ele é brasileiro, tá? Deixa eu ver de onde que ele é. Ele é de Porto Alegre, e esse foi o primeiro livro que ele escreveu. Eu descobri esse livro no canal, acho que da Gisele, se eu não me engano. Ela estava fazendo um vídeo de dicas de livros brasileiros, né, de autores contemporâneos. Achei interessante um pouquinho que ela falou sobre o livro. Quando eu peguei na mão para ver a sinopse dele, eu falei, putz, que bacana, porque a sinopse promete que a gente vai ter uma história de faroeste, narrada por um brasileiro, você fica meio como assim, mas tudo bem, uma história de faroeste com zumbis. Falei, uou, né, vamos ver no que vai ser isso. Achei interessante também porque na orelha do livro, o Daniel Galera faz uma resenha, faz uma crítica, né, uma apresentação sobre o autor e sobre o romancinho em si. Então, putz, eu adoro o Daniel Galera, é um escritor que eu gosto bastante da escrita dele. Falei, putz, vamos ler. E aí foi uma decepção completa. Sinto muito em informar, mas eu não gostei de quase nada do livro, assim, foi realmente triste de lê-lo, sabe? O livro, sim, tem zumbis, sim, tem faroeste. A parte do faroeste é muito mais legal que a parte dos zumbis. Assim, confesso, tá? Que eu achei que seria o contrário, mas não, o faroeste é mais legal. E o livro vai contar a história do escritor, de um narrador que tá velho e que quer escrever a história dos seus antepassados que se passaram num faroeste muito distante. E a história se passa, assim, meio que na borda entre o México e os Estados Unidos, meio na fronteira, assim. Bom, e aí ele conta essa história, obviamente, dessas duas famílias que se odeiam e que vivem brigando entre si e como que isso vai, né, se desenrolar ao longo da narrativa aqui. Só que você vê que o foco da história não é, na verdade, essa briga entre as duas famílias, é mais uma indisposição, é um relacionamento muito complicado entre o pai de uma das famílias, né, o Miguel Ramírez, e o filho dele, que é o Juan Ramírez. Então, o foco da história mais é um conflito familiar do que um conflito, né, entre duas facções, né, opostas, etc. Tá, isso dava pra ser percebido sozinho. Daí o que começou a me irritar no livro foi, bom, ele quer tratar de uma questão familiar muito importante como essa. Em 110 páginas dá pra ser feito, mas não foi, tá? A profundidade que ele impõe pra você desse tipo de relação, né, não só sobre os antepassados, mas também sobre o narrador e o filho que esse narrador tem, né, que todos eles repetem o mesmo nome, assim, é uma coisa muito tensa, tá? Porque parece que a família nunca se livrou, né, desses traumas, então até os nomes vêm repetidos, assim como os traumas também vêm repetidos. Me irritou muito no livro como esse narrador estraga a emoção. Primeiro porque tem coisas óbvias, que você entende que a história é meio cíclica dentro dessa família, né? Tudo se repete, assim, meio que estilo 100 anos de solidão. Parece que a maldição em cima da família vai se repetindo em todas as gerações dos homens da família, porque eles também levam o mesmo nome, talvez, né? Então isso aqui me lembrou 100 anos de solidão por conta disso. Mas ele não precisava falar isso pra gente explicitamente. Você percebe ao longo da narrativa, sabe? O 100 anos de solidão não fica falando isso abertamente, você se toca lendo. E esse cara falou pra mim. Ele falou que a história era cíclica, ele falou que pode ser uma maldição dos nomes, ele fala que a história não é de faroeste, mas é uma briga familiar. Poxa, eu entendo isso sozinha, não precisa falar pra mim. Aí eu me toquei que, tipo, a proposta do cara era realmente quebrar essa tentativa de criar ilusão, né, de criar aquele negócio de entrar na narrativa, né, entrar dentro do livro e permanecer nele confiando naquela ficção. A tentativa desse livro aqui é quebrar justamente esse tipo de leitura, né? É incomodar o leitor com essas quebras constantes e com essa facilitação do livro. Ele não quer que a gente tenha a ilusão da narrativa. Ele quer que a gente perceba que isso aqui é uma construção. Então, eu entendi o que ele quis fazer, ainda mais porque tem cenas que são metalinguísticas, né? Tem cenas em que o cara está escrevendo, né, a história dos seus antepassados e ele começa a falar sobre a produção do livro. Né? E ele vai conversar com um amigo dele, que é o Carlos, por exemplo, e com o Carlos ele conversa sobre o que ele está escrevendo, sobre como que é escrever para ele. E tem hora que, dentro da metalinguagem, eles falam sobre a metalinguagem. Então, assim, é uma metalinguagem ao quadrado. Gente, calma, tá? Ele veio quebrar a expectativa, mas acho que ele fez de uma maneira muito brusca, e em pouquíssimas páginas. Então, ficou uma coisa que não fluía. É um livro de 110 páginas que eu não tinha vontade de terminar, sabe? Foi uma coisa arrastada, foi difícil de ler. Eu entendi a proposta dele, acho a proposta interessante, bem assim, né, uou, super moderna,
mas não me agradou particularmente no meu gosto de leitura. Não achei legal. Achei bacana que, assim, o livro tem uma técnica moderna de narrar muito legal, porque uma hora ele fala sobre o cara que está escrevendo o livro, daí ele vai pro faroeste, aí no próximo capítulo ele foca numa das pessoas do faroeste, e aí ele coloca dois personagens que estão, um tá correndo e o outro tá perseguindo o outro, e ele forma, tipo, duas colunas em que a gente começa a ver o que um tá pensando e o que o outro tá pensando ao mesmo tempo, então você fica comparando, né, as coisas que estão acontecendo da perspectiva dos dois. Tem uma diagramação muito chuchuzinha, assim, que é uma coisa muito legal, eu gostei, tá? Mas o livro em si não me agradou e eu não aconselho o livro. Assim, eu não achei que me acrescentou muita coisa. Eu acho que essa proposta dele pode ser feita, mas pode ser feita de uma maneira, acho que um pouquinho mais trabalhada. Até o título, achei o título super promissor, tipo areia nos dentes, tipo aquela pessoa que tá rangendo os dentes de raiva, ou pelo deserto mesmo, né, de se respirar areia, de viver areia, e... ai, não foi legal. Aí quando apareceram os zumbis, então, que eu tava, tipo, super feliz, as descrições dos zumbis também não foram legais. Eu entendi o que ele quis dizer, sabe? Tem uma mensagem muito bacana, assim, dos mortos voltarem, né, pra vida, como esse escritor nunca esqueceu a história da sua família, nunca resolveu aquilo, tanto que os conflitos familiares do bisavô dele, ele está revivenciando aquilo com o próprio filho. Então você vê que os mortos estão sempre presentes dentro da gente, né? Essa coisa de que a memória não deixa a gente matar as pessoas quando as coisas não são resolvidas. Entendi a brincadeira dos zumbis, mas... não gostei, gente. Por favor, se você leu, venha me falar coisas que você gostou pra eu tentar ter uma outra perspectiva do livro, porque apesar de ter entendido, eu não curti, não consegui abrir meu coração pra esse livro, tá? Assim, leia, tá? Quem sabe você goste, né? Sempre acho bom todo mundo tentar um pouco de tudo, mas se me perguntasse se eu iria indicar, não, eu não iria, tá? Não achei muito, assim, sensacional, igual eu estava esperando. Então foi isso, gente. Então, Areia nos Dentes, do Antônio Cherchenesky. Bom, vejam aí o que vocês vão fazer. Tchau, tchau, gente!